E parece que os OVNIs podem ser objetos interdimensionais. E quem está dizendo isso não sou eu não, gente. Não é o Schwarza que está afirmando isso. Isso saiu num relatório oficial do FBI, que foi publicado na mesma data do incidente em Roswell, que aconteceu em 1947. Coincidência, né? Em 1947, no mesmo dia em que ocorreu o famoso incidente de Roswell, o FBI trouxe à tona uma teoria surpreendente. A possibilidade de que OVNIs, os objetos voadores não identificados, fossem interdimensionais. Inicialmente, o coronel Jesse Marcel declarou que a Força Aérea dos Estados Unidos havia recuperado uma nave espacial alienígena com corpos extraterrestres no Novo México. No entanto, essa narrativa foi rapidamente alterada e o OVNI acidentado foi reclassificado como sendo um simples balão meteorológico. Isso é fato. Na época que aconteceu o incidente em Roswell, foi falado pelos militares que eles tinham capturado alguma coisa exótica. Isso saiu na imprensa, tem recortes de jornal falando isso. Posteriormente, eles falaram que tudo não passava de um balão meteorológico, mas há contradições nessas histórias e até hoje as pessoas duvidam do que de fato aconteceu, duvidam das resoluções oficiais. O ponto de virada aconteceu em 2010, quando o FBI desclassificou o Memo 6751. Um relatório escrito em julho de 1957 por um agente especial do FBI. Esse memorando reconheceu a existência de uma presença alienígena e lançou a ideia de que os OVNIs poderiam ter origens interdimensionais. Para quem não sabe, origem interdimensional, eles estão querendo dizer que esses objetos, ou seres, vivem em outras dimensões, em universos paralelos e que de repente eles conseguiram uma maneira de pular de lá para cá. Não sei como, porque de acordo com a nossa física, até onde a gente sabe, não há nenhuma evidência de que existem tanto universos paralelos ou meios de você transitar entre eles. Então, tudo isso é uma especulação. O autor do relatório, Newton Midline, sugeriu que os OVNIs eram veículos que permitiam a viagem entre diferentes dimensões. Essa teoria interdimensional começou a ganhar força nas décadas de 1970, desafiando a ideia predominante de que os OVNIs eram naves tripuladas por seres de outros planetas. Em vez disso, a hipótese interdimensional propôs que os OVNIs eram manifestações de um fenômeno que existia além das percepções sensoriais normais. Jacques Vallée, que é um renomado pesquisador de OVNIs, foi um defensor proeminente dessa teoria. E ele argumentou que os OVNIs poderiam representar um universo paralelo coexistindo com o nosso. E o Vallée, ele apresentou 5 argumentos que corroboram com essa ideia, que na verdade até resolve algumas questões envolvendo a visitação de alienígenas, né? Por exemplo, a gente tem muito relato, né? Por ano deve ter milhares de relatos. Se de fato a gente está sendo invadido ou visitado diversas vezes durante anos, porque nenhum dos nossos instrumentos de detecção, de vigilância, que tem aqui satélites e outras coisas, detectam essas coisas. De repente, esses objetos não estariam atravessando a atmosfera, estariam aparecendo de outra forma por aqui. Então vamos lá para os 5 argumentos que o Vallée destaca aqui para corroborar essa ideia dos seres interdimensionais. O primeiro é: os encontros imediatos inexplicáveis eram muito numerosos para serem explicados por uma pesquisa física da Terra. É o que eu acabei de falar sobre o número grande aí de visitações. A estrutura dos supostos alienígenas não parecia biologicamente adaptada a viagens espaciais. Uma coisa que eu sempre comento aqui com vocês é que para você viajar de pontos distantes no universo, você precisaria fazer isso em velocidade próxima à velocidade da luz. Só que o que acontece quando você viaja próximo à velocidade da luz? Vai gerando várias reações que um corpo como o nosso biológico não aguentaria. Radiação, calor, etc. Se você viajar na velocidade da luz, você ainda tem ganho de massa, energia. É um monte de coisa que vai acontecendo. Então, corpos biológicos como os nossos não aguentariam uma viagem dessa. E segundo esse argumento do Jacques Vallée, esses alienígenas não apresentavam nenhum tipo de proteção para esse tipo de coisa. Então, ele deduz que, de repente, eles não precisem disso porque eles não viajam na velocidade da luz, e sim usam portais interdimensionais em algum ponto aí do sistema solar de repente. O outro tópico é: o comportamento relatado nas histórias de abdução não se alinhava com a hipótese de experimentação genética por seres avançados. E a presença de OVNIs ao longo da história humana sugere que não eram um fenômeno contemporâneo. Esse quarto tópico aqui, quarto argumento na verdade, ele diz que há relatos de OVNIs ao longo da história da humanidade.
Então isso não seria uma coisa de agora, né? Seria uma coisa que sempre tem acontecido e isso se explicaria tendo um portal interdimensional em algum ponto aí ou da Terra ou do Sistema Solar. E por fim, a capacidade dos OVNIs de manipular o espaço e o tempo indicava possibilidades radicalmente diferentes. Então, mas tudo isso que ele está afirmando aqui para elaborar esses tópicos, esses argumentos, é com base em relatos, com base de testemunhos de militares que teriam tido contato com esses seres. Né? O Jacques Vallée, até onde eu sei, ele nunca entrou em contato físico com esses objetos ou com esses seres. Mas prosseguindo aqui, recentemente Travis Taylor, que investigou o famoso rancho Skywalker, que dizem que acontece um monte de coisa maluca lá, compartilhou suas experiências com OVNIs. Ele sugeriu que esses fenômenos inexplicáveis podem estar relacionados a diferentes planos no universo e podem até estar conectados a portais interdimensionais. Embora a ideia seja bizarra, ele acredita que há algum fundamento nela. Então vamos lá, o que eu acho? Lembrando que isso aqui é só minha opinião. Você não é obrigado a concordar comigo. A gente está criando um debate aqui, né? Uma abertura para conversa. E o que eu acho? Eu acho plausível a ideia de seres interdimensionais visitando a Terra. Como foi dito, isso ia solucionar várias questões que são levantadas, né? Tipo, eu sempre falo, é difícil algum objeto vir de Próxima B, né? Próxima B que fica lá em Alpha Centauri, vir de lá para cá porque porque é o sistema estelar mais próximo da Terra, tá? 4,2 anos-luz daqui, e mesmo assim é muito longe para um ser que nem a gente. Teria que viajar em velocidades próximas da luz para chegar aqui em algumas centenas de anos. Então aí que está a dificuldade. Só que aí esses argumentos sobre seres interdimensionais não precisaria se importar com isso, porque já que ele pula de uma dimensão para outra como um piscar de olhos, para que se preocupar com radiação referente à velocidade da luz ou qualquer coisa do tipo? Radiação espacial, né? Enfim, ou tempo de viagem. Então nesse ponto faz sentido. O problema é que tudo que estamos falando aqui são meras especulações. Na física, na relatividade geral, é previsto que possa existir dimensões diferentes da nossa, outras dimensões. Né? Isso é uma possibilidade aberta pela relatividade geral, teoria das cordas, etc. A relatividade geral ela é mais robusta porque temos várias provas, né, que ao longo do tempo foram aparecendo. Conforme as nossas observações iam avançando, a gente ia confirmando algumas coisas que eram propostas pela relatividade geral. Então ela é bem sólida. Mas algumas coisas ela prevê. O buraco negro foi uma coisa que ela previu e depois a gente conseguiu confirmar. Mas tem outras coisas que ela previu que a gente não conseguiu confirmar ainda. Buraco branco. A gente nunca detectou um, mas é uma coisa prevista na relatividade geral. Já a teoria das cordas é mais complicado ainda. Ela é mais hipotética ainda porque a gente não tem nada, nenhuma evidência de que existam as outras dimensões propostas pela teoria das cordas. O que eu estou querendo dizer com tudo isso aqui, gente, é que outras dimensões podem existir, mas até onde a gente sabe, não há nenhuma prova, nenhuma evidência de que de fato existam. Então, supor que esses alienígenas vêm de outras dimensões é uma especulação. Né? O que é curioso nessa história toda, o que é de um fato, é que existe um documento do FBI, um relatório, um memorando que saiu na mesma data do caso Roswell. Foi publicado na mesma data. E com essas alegações. Então isso é interessante nessa história toda. É por isso que essa história fascina tantas pessoas, né? Tem esses relatórios, teve o disse que aconteceu na época, né? E tudo faz parecer que o David Grush não é um maluco, né? Que deve ter alguma coisa estranha acontecendo. Também tem uma hipótese que fala que esses seres poderiam ser seres humanos do futuro vindo nos visitar. Mas, mais uma vez, isso tudo é uma coisa muito grande e que precisa de evidências tão grandes quanto as hipóteses sendo levantadas. A gente precisa de provas bem robustas aí para conseguir confirmar uma coisa dessa. Né? Mas é bem interessante, né? Eu vou continuar caçando esses relatórios, esses negócios para vocês, para a gente ir debatendo. Se você gosta desse assunto, se inscreva no canal, clica no botão que está aqui abaixo. E se quiser apoiar meu trabalho aqui, você já sabe, é só comprar as roupas da Insider, que é quem me patrocina aqui. Se você curte meu trabalho,
quer que eu dê continuidade aqui, compre as roupas da Insider, porque são roupas feitas com tecnologia anti-odor e anti-suor, que são herdadas da NASA, né? Então, se você tem aquele problema de suar muito, fica aquelas pizzas debaixo do braço, ou né, odores por conta dessa suadeira toda, com a Insider não tem isso, ela ameniza muito esse tipo de problema. Então, para comprar roupas da Insider com 12% de desconto, é só usar o cupom SCHWARZA12, o link que eu deixei aqui embaixo, beleza, pessoal? Então é isso. Escreva aí o que você acha. Você acha essa hipótese dos seres interdimensionais mais plausível do que o pessoal que viaja anos-luz de distância para chegar até aqui e cair? Porque tem muitas naves acidentadas, né, pela quantidade de corpos que relatam, que existem. Então escreva aí embaixo nos comentários a sua opinião. Beleza, pessoal? Então é isso, vou ficando por aqui. Lembrando que estamos postando vídeos de astronomia, ciência no geral, no horário do almoço. Hoje saiu um pouco tarde, me atrasei aqui, saiu às 2 da tarde, mas geralmente a ideia é postar entre meio-dia e 1h. Então se você está cansado desse assunto que é astronomia, todo dia está saindo vídeo de astronomia no canal, beleza? Então é isso, vou ficando por aqui. Um grande abraço para vocês e hasta!